Bem-vindos ao The Debate. Hoje, a nossa pergunta central é bem provocativa. Sabe, é possível forjar a alma, o caráter e a capacidade de um líder espiritual primariamente através de uma tela de computador? É, essa é uma questão bem complexa de se analisar hoje em dia. Pois é. E nós vamos examinar isso mergulhando no material do curso de formação de diáconos, que é oferecido pelo portal 7A de Educacional. Que é basicamente um curso à distância, né? Projetado para capacitar a liderança de igrejas locais. Exato. E, bom, para deixar claro o meu posicionamento logo de cara, eu defendo que a democratização estrutural e o currículo abrangente desse formato EAD representam, uma adaptação brilhante e absolutamente necessária para equipar líderes em larga escala no mundo moderno. Certo. Bom, eu já argumento que tratar a formação de uma liderança religiosa primariamente como uma aquisição de habilidades através de um sistema à distância falha. Falha em capturar a mentoria relacional e a formação de caráter que o próprio mandato bíblico exige. Uhum. E, olha, não estamos falando de uma iniciativa que surgiu ontem na internet, sabe? Ou de um cursinho rápido de fim de semana. Esse material tem um peso institucional substancial. Sem dúvida, é um projeto longo. Muito longo. Nós estamos olhando para um documento cujas diretrizes operam sob o selo de copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. E isso é ligado ao Seminário de Educação Teológica Querigma Didache. Ou seja, é um projeto educacional consolidado ao longo de décadas, que levanta questões cruciais sobre tradição e tecnologia. Exatamente. E o fato de ser um projeto que atravessa mais de 2 décadas apenas torna a nossa análise mais urgente, sabe? Porque o que eles estão propondo e o que vem fazendo é uma reformulação completa de como o conhecimento sagrado é transmitido. Então, vamos desdobrar isso. Começando pela minha perspectiva sobre a questão do acesso. Se a gente olhar para a história da educação religiosa formal, o modelo clássico de seminário sempre foi um gargalo logístico, né? E até bem elitista. Ah, com certeza. Sempre exigiu muito recurso. Sim, pense no que era exigido. Você precisava parar a sua vida, muitas vezes se mudar de cidade, abandonar o seu emprego e pagar mensalidades altíssimas. Isso só para estudar teologia em tempo integral. É uma realidade impossível para a maioria. Pois é. E isso simplesmente excluía a esmagadora maioria das pessoas que já estavam trabalhando arduamente em suas comunidades. E o curso da CETIAD resolve esse problema geográfico e financeiro de forma muito engenhosa. E não faz isso sacrificando o peso acadêmico, sabe? O material detalha uma grade curricular robusta. São 900 horas de carga horária divididas em 12 matérias. O volume de conteúdo é inegável, eu concordo. E resolver o problema do acesso geográfico é um mérito real. Você tem toda a razão sobre esse elitismo histórico. E veja como é estruturado. O aluno não fica solto lá. Ele começa com fundamentos tipo administração eclesiástica e bibliologia, avança para a história da igreja cristã e culmina em disciplinas bem mais complexas. Eles usam a legislação de cursos livres para permitir que qualquer pessoa tenha acesso a isso no seu próprio ritmo. Levando de 12 a 24 meses, pelo que o texto diz, né? Isso. O que significa que uma mãe solteira ou um trabalhador rural pode agora ter o mesmo rigor estrutural de um jovem morando num campus tradicional. Isso altera a dinâmica do letramento dentro das igrejas locais. Olha, eu abordo isso de uma maneira um pouco diferente. Como eu disse, a democratização da informação é excelente, mas a minha preocupação reside numa contradição profunda, sabe? Entre os objetivos que o texto declara e o meio de entrega dessa promessa. Como assim? Você diz em relação ao formato em si? Exato. O material não promete apenas transferir dados históricos, ele promete aptidão em áreas profundamente humanas. O texto afirma explicitamente que o aluno estará apto para o aconselhamento pastoral. Ele diz que o líder vai confortar e exortar famílias e adolescentes. Sim, essas são funções clássicas do diaconato. São? Mas eles prometem entregar essa capacitação clínica e humana primariamente através de um ambiente virtual de aprendizagem, o famoso AVA.
que é essencialmente baseado em slides, vídeos gravados e fóruns de texto. Então você enxerga um limite no que a tecnologia consegue ensinar quando o assunto é dor humana, é isso? Um limite intransponível. O próprio texto bíblico que eles usam na introdução, lá em Efésios 4, fala sobre o aperfeiçoamento dos santos, para que deixem de ser meninos inconstantes. Como exatamente você aprende a acolher uma família em crise ou mediar um conflito violento clicando no botão próximo de um slide? Entendo. A pedagogia do cuidado pastoral exige que o mestre caminhe junto com o aprendiz, sabe? A transmissão de dados através de uma tela raramente consegue forjar o caráter necessário para suportar o peso do ministério. Eu vejo por que você pensa assim. Mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre esse ponto exato, porque essa tensão entre o currículo teórico e a aplicação prática não é exclusiva da teologia. Mas a teologia tem uma natureza relacional muito específica. Sim, mas pense na formação de um psicólogo clínico ou de um juiz. Você não coloca um estudante de psicologia de frente para um paciente com ideação suicida no primeiro mês de faculdade, né? Você não coloca um calouro de direito para proferir uma sentença. Claro que não. O que eles fazem primeiro? Eles passam anos absorvendo uma teoria muito densa, lendo livros, assistindo aulas, muitas delas online hoje em dia, inclusive, muito antes de lidarem com o caos do comportamento humano real. Certo. Mas no caso da psicologia ou da medicina, essa teoria eventualmente culmina em horas rigorosas de residência clínica presencial sob a supervisão direta de pessoas mais experientes. Eles não ganham o diploma só lendo os PDFs no portal. É verdade, mas a fase teórica é o alicerce absoluto, entende? E é exatamente assim que eu vejo esse curso EAD operando. O material da SETIAD em nenhum momento sugere que o computador vai substituir a vivência na igreja local. Você acha que eles pressupõem essa vivência, então? Totalmente. O público-alvo aqui são pessoas que já estão inseridas em uma comunidade. Elas já vivem a prática. O que o curso faz é dar o arcabouço intelectual para não cometerem desastres. Por exemplo, para você fazer um aconselhamento que seja teologicamente são, você precisa antes ter passado pela matéria de hermenêutica. O EAD entrega a teoria que blinda o líder contra a ignorância. Olha, sinto muito, mas eu simplesmente não engulo essa separação tão clínica entre teoria e prática no contexto de um chamado espiritual. E deixa eu explicar o porquê usando o próprio material deles. Vá em frente. Quando você lê a ementa sobre missões, o texto diz que o objetivo é implantar igrejas nas áreas urbanas e rurais não alcançadas. Pensa bem, implantar uma igreja numa comunidade não é um exercício acadêmico sobre ler grego antigo. É um trabalho antropológico, sociológico e emocional exaustivo. Sim, é um trabalho de campo pesado. Muito. Requer ler as dinâmicas de poder da cidade, construir pontes de confiança. Como um aluno aprende a fazer essa leitura humana complexa só entregando portfólios num sistema AVA? A sua analogia do direito falha aqui porque a teologia cristã é, por definição, ortopraxia. A prática correta caminhando junto com a crença correta. Mas, a ilusão de competência pastoral já existe massivamente no modelo tradicional presencial. Nós vemos milhares de congregações sendo lideradas hoje por pessoas com carisma transbordante, mas com zero conhecimento teológico histórico. Isso é um problema crônico, eu concordo. O carisma presencial, sem a ortodoxia teórica, é exatamente o que cria abusos, sabe? E isso nos leva a um ponto fascinante sobre como todo esse conhecimento é estruturado e validado. Como esse arcabouço teórico é legalmente enquadrado pela SETIAD. A questão da legislação. Isso, porque a transparência deles é impressionante. Logo na apresentação, em letras maiúsculas, o texto avisa, não reconhecido pelo MEC. E então eles explicam que o curso é amparado pela Lei de Diretrizes e Bases, caracterizando a formação como educação profissional de nível básico, ou cursos livres. O que, convenhamos, é uma definição burocrática bem peculiar para quem vai lidar com a alma humana, né? Mas é uma manobra legal, absolutamente astuta e totalmente legítima. Porque, ao enquadrar a teologia como uma modalidade de educação livre,
O curso opera longe da burocracia estatal do Ministério da Educação. Ah, E, filosoficamente, o Estado laico não tem e nem deveria ter o poder para ditar o currículo de quem vai ministrar sacramentos ou interpretar a Bíblia. Essa categorização permite que a instituição atualize o currículo de forma ágil, sem pedir permissão a um burocrata do governo. essa é uma argumentação convincente do ponto de vista do pragmatismo jurídico. O Estado realmente não deve ditar a teologia. Mas, você já considerou o custo filosófico de adotar essa linguagem industrial para o ministério? Linguagem industrial, como assim? Olhe com atenção para o texto do material. A justificativa legal que eles usam diz que a finalidade da educação profissional de nível básico é proporcionar ao trabalhador conhecimentos que lhe permitam reprofissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o trabalho. Repare nessas palavras: trabalhador, reprofissionalizar-se. Eu tenho que admitir que ver a palavra reprofissionalização aplicada a um diácono me causou um certo desconforto inicial. Soa como um curso de torneiro mecânico, não de teologia. Exatamente. Mas eu entendi que é a linguagem técnica da lei que eles precisam citar textualmente para proteger o curso juridicamente, sabe? Sim, mas a linguagem molda a realidade. As palavras que usamos constroem a forma como vemos as coisas. Há um atrito imenso aqui, porque logo no bloco seguinte o material tem um título em negrito: A Vocação do Seu Chamado. O texto adverte que o reino de Deus precisa de pessoas preparadas e não de lobos em pele de ovelha. O contraste de tons é bem forte. Muito. De um lado, a linguagem sagrada da vocação, do outro, a engrenagem fria da reprofissionalização. Quando você processa um chamado espiritual através dessa máquina utilitária, o reino corre o risco de ser tratado como uma franquia corporativa. E como um processo burocrático de EAD consegue detectar e filtrar esses lobos em pele de ovelha? O sistema identifica um narcisista manipulador ou só emite um certificado porque ele clicou na resposta correta no fórum? Olha, eu não estou convencido por essa linha de raciocínio, porque você está exigindo que uma única ferramenta carregue o peso de toda a estrutura da igreja. O EAD não tem um papel de substituir o discernimento espiritual da liderança local. Mas ele certifica essa pessoa. Sim, mas o EAD entra para prover uma métrica padronizada de conhecimento intelectual. E o material da CETIAD é minucioso nisso. Eles usam provas interativas, trabalhos de portfólio para cada uma das 12 matérias e até a exigência de um projeto TCC. E é justamente na avaliação que essa tensão entre o mecânico e o espiritual fica ainda mais evidente para mim. Mas pense na alternativa. A métrica objetiva desse sistema, por mais fria que pareça, é infinitamente superior à total ausência de métricas que a gente vê por aí. Exigir que um candidato a diácono redija um TCC pesquisado, formatado dentro dos padrões da ABNT, isso eleva a barra de forma drástica. Você acha que as normas da ABNT garantem qualidade pastoral? Não pastoral, mas intelectual. Não é só assistir vídeos passivamente. Ter que aplicar regras da ABNT exige organização, lógica, capacidade de articulação. Isso protege a congregação de líderes que não conseguem nem formular um argumento lógico coerente. Bom, vamos olhar mais de perto para o que o documento diz sobre esse ambiente virtual. Ele explica que o AVA serve para gerenciar conteúdos e gerar relatórios sobre performance e progresso. Minha crítica contínua é sobre a natureza do que está sendo medido. Que seria o desempenho acadêmico. Sim, mas avaliar um futuro presbítero por cliques em testes de múltipla escolha mede conformidade acadêmica e memorização. Quando o aluno chega na matéria número 7, chamada Ética Cristã Ministerial, como um sistema EAD avalia se a ética interna daquele aluno realmente foi transformada? É difícil quantificar isso, de fato. É acusar que ele tirou 10 na prova de ética. Mas isso não diz absolutamente nada sobre o caráter moral dele quando ninguém está olhando. Você consegue tirar 10 na prova e no dia seguinte ser um líder abusivo na sua paróquia. Sim, mas novamente, a detecção do abuso acontece na vida em comunidade. Sabe, a prova garante que o aluno compreende conceitualmente os limites éticos. Sem a teoria, a pessoa pode ser abusiva achando que está sendo bíblica. O curso nivela a régua intelectual.
O que me deixa ainda mais cautelosa é a natureza transacional de como esse processo todo termina. Quem lê o material pode começar a se questionar ao chegar na seção sobre os diplomas. Eles apoiam-se na Portaria 554 de 2019 do MEC, deixando claro que o certificado digital é gratuito. Sim, emitido em até 15 dias após a conclusão. Mas há um espaço considerável dedicado à opção do diploma impresso, que custa R$ 79,90. E a justificativa que o texto dá é que isso é para fins de apresentação decorativa com tratamento gráfico especial. Isso levanta uma bandeira vermelha. Será que não há um risco de mercantilização aqui? Uma ênfase na estética do título em vez daquela transformação invisível exigida pelo texto base deles? É um ponto interessante, e quem está nos ouvindo agora pode muito bem pensar: peraí, pagar por um pedaço de papel especial não é transformar a fé em negócio? Mas analisando o documento, a resposta curta é não. E eu te digo por quê. Por favor. A existência dessa taxa não é mercantilização, é um detalhe logístico que garante a sobrevivência de um projeto enorme. Lembre que a instituição opera sobre o mesmo copyright desde 2001. Para manter servidores, tutores corrigindo trabalhos em ABNT para milhares de alunos, o custo operacional é imenso. Entendo que há custos. E a transparência deles é exemplar. Eles não te obrigam a pagar. O certificado digital é de graça, cumprindo a portaria. O valor é só para quem quer o físico, pagando os custos da gráfica e frete. Isso é sustentabilidade transparente. Além do mais, as 900 horas não são um passeio no parque. Não é um título comprado, é suado. É justo. Eu não estou sugerindo que seja um esquema fraudulento, de jeito nenhum. E eu concordo que enfrentar 900 horas de estudo exige uma resiliência gigantesca. O fato de que leva quase 2 anos atesta que existe um sacrifício genuíno aí. Sem dúvida. Mas no fim das contas, a minha tese central permanece. Você pode escrever uma monografia brilhante no padrão ABNT sobre exegese bíblica. Isso forma um excelente pesquisador teórico, mas não forma o pastor que vai saber carregar as lágrimas de uma congregação em colapso. O ambiente virtual é virtual. E as tragédias humanas não vêm com alternativas de A a D. Elas exigem um preparo de alma que a internet ainda não sabe transmitir. Bom, nós estamos nos aproximando do fim da nossa análise de hoje, então deixa eu tentar amarrar as posições que debatemos. Da minha perspectiva, o curso da CTAD, com a sua arquitetura massiva de 900 horas, é uma resposta fascinante e pragmática a um problema real de acesso. Ele utiliza as brechas legais corretas para driblar o elitismo educacional. Entrega uma estrutura teórica densa para milhares de líderes que de outra forma estariam pastoreando puramente no instinto. Dá a eles o peso da história e a clareza da doutrina para servirem com muito mais segurança. E para resumir o meu lado da balança, enquanto a democratização do acesso é um trunfo indiscutível, a premissa de modular caráter pastoral dentro de um AVA continua sendo um ponto cego perigoso. Quando adotamos o jargão da reprofissionalização, corremos o risco de focar no desempenho acadêmico em detrimento da profundidade espiritual. Formamos líderes tecnicamente competentes, mas isolados do atrito interpessoal que é o verdadeiro forno do cuidado pastoral. Mas, sabe, apesar de nossas discordâncias sobre o método, acho que é um ponto onde nós convergimos fortemente hoje, que é a vitalidade da teoria como linha de defesa. Com certeza. Nós dois reconhecemos que a ignorância teológica é um perigo monumental. O próprio texto que nós lemos frisa que a capacitação serve para evitar que líderes sejam manipulados pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. O letramento teológico é a primeiríssima linha de defesa contra líderes abusivos e toxicidade espiritual. Exatamente. A ideia de que precisamos exigir de nossos líderes que compreendam a Bíblia de forma responsável é algo que todos nós aplaudimos. O que fica claro é que a forma como pensamos a formação dos líderes está em constante transformação. Há um campo vasto a ser explorado quando vemos instituições cruzando fronteiras de legislações estatais, tecnologias de ensino e antigos chamados espirituais. Pois é.
E a tensão permanente entre a burocracia das métricas visíveis de um sistema digital e a natureza invisível de uma vocação vai continuar sendo um maior desafio para qualquer educador do século XXI. Com certeza. E como sempre, nós não estamos aqui para entregar uma sentença final ou declarar qual visão sai vencedora desse debate. Nosso objetivo é iluminar a complexidade da questão, apresentar os melhores argumentos e convidar você, que está nos ouvindo, a pesar tudo isso. Como a tecnologia pode e deve se cruzar com as tradições mais antigas da nossa sociedade. É a reflexão que deixamos. Obrigado por nos dedicar o seu tempo e o seu pensamento hoje. Até o nosso próximo encontro.